Bem-vindo. O conflito no Médio Oriente intensificou-se hoje no território libanês. Como sabemos, desde o início da guerra, o Hezbollah tem levado a cabo muitas operações contra Israel sob o pretexto de apoiar o Hamas. O Hezbollah utilizou frequentemente o território libanês para essas operações. O governo israelita foi obrigado a evacuar a população próxima da fronteira libanesa. Enquanto o Hezbollah prosseguia os seus ataques sem sentido, Israel planeava uma bela operação. Ao amanhecer desta manhã, as FDI deram ao Hezbollah um choque que este jamais esquecerá. Vejamos o que aconteceu. Em retaliação contra o Hezbollah, o exército israelita atacou áreas no sul e no leste do Líbano. Muitos dos edifícios da zona que albergavam os objetivos sujos do Hezbollah foram destruídos com êxito. O Hezbollah ficou chocado com a perda das suas células. Isto porque era nestas células que o grupo agressor planeava a maior parte das suas ações violentas. Este ataque israelita custou muito caro ao Hezbollah. O Hezbollah anunciou que 2 dos seus membros tinham perdido a vida. O Hezbollah lançou então um ataque contra Israel. O ataque com mísseis e drones do Hezbollah feriu 14 soldados israelitas. O Hezbollah afirmou que se tratava de uma resposta aos ataques da véspera, em que o exército israelita afirmou ter morto 2 comandantes. Este ataque forneceu novas provas da brutalidade do Hezbollah. O Hezbollah sentiu profundamente a dor dos comandantes que perdeu. Como o Hezbollah perdeu muitos dos seus comandantes, está agora a debater-se com grandes dificuldades operacionais. O Hamas tem 5 comandantes de brigada para cerca de 35.040.000 efetivos. Estima-se que o Hezbollah tenha entre 50.000 e 100.000 forças, somando os seus vários membros mais fracos e a força de elite Radwan, que no início da guerra, em outubro de 2023, tinha cerca de 6.000 combatentes só no sul do Líbano. Isto pode significar 10 ou 15 comandantes de nível de brigada. Pelo menos uma fonte estima esse número em cerca de 15. No entanto, outra fonte afirmou que o Hezbollah tem uma estrutura diferente da do Hamas e que as forças de Radwan estão separadas do resto do Hezbollah. A fonte disse também que o posto de comandante de brigada especial pode ser menos importante para o Hezbollah do que indivíduos únicos que são menos substituíveis como comandantes, indivíduos que podem ter subido na hierarquia ao longo do tempo em função da antiguidade e dos anos de serviço. No entanto, em termos gerais, as FDI eliminaram um número significativo de comandantes de topo do Hezbollah, bem como outros 30 comandantes subordinados. Os combates provocaram também a deslocação de dezenas de milhares de pessoas das comunidades fronteiriças do norte de Israel e do sul do Líbano. Os residentes libaneses estão profundamente perturbados pelas ações dos agressores no seu território. O gabinete de imprensa do Hezbollah voltou a emitir declarações esta manhã, afirmando que 2 combatentes tinham sido martirizados na estrada para Jerusalém. O Hezbollah utilizou esta expressão para se referir aos combatentes mortos por fogo israelita. O Hezbollah identificou os comandantes mortos como Mohammed Jamil al-Shami e Ali Ahmed Hamada. A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que 2 pessoas foram eliminadas num ataque de um drone israelita à aldeia fronteiriça de Kfar Kela durante a madrugada. Os aviões de guerra também atacaram a aldeia vizinha de Qiam, com 6 ataques e mais de 100 projéteis de artilharia e fósforo, disse. As forças de defesa de Israel disseram em comunicado que eliminaram 2 membros do Hezbollah, identificados na área ou em Kfar Kela durante a noite. Entretanto, os aviões de guerra atingiram alvos de ataque do Hezbollah na zona de Riam, incluindo infraestruturas e estruturas militares. Os soldados também abriram fogo para eliminar uma ameaça iminente, segundo o comunicado. As IDF disseram que ontem à noite os jactos atingiram as principais infraestruturas do Hezbollah, utilizadas pelo sistema de defesa aérea do grupo, no norte de Baalbek, no vale de Bekaa, no leste do Líbano. O Hezbollah sofreu perdas importantes nestes ataques sucessivos. Segundo as IDF, vários mísseis antitanque e drones explosivos
foram disparados do território libanês contra a aldeia fronteiriça israelita de Arab al-Aramche. O jornal israelita Haaretz noticiou que, no ataque, os mísseis antitanque atingiram um centro comunitário da comunidade árabe beduína e carros próximos, seguidos de 2 ataques de drones, um dos quais explodiu com o impacto. Um dos soldados feridos está em estado crítico, enquanto 2 membros da equipa de resposta de emergência e 3 civis também ficaram feridos. As IDF afirmaram que os focos de incêndio foram atingidos, bem como instalações militares e infraestruturas do Hezbollah, nas cidades libanesas de Naqoura e Yarin. O Hezbollah disse que o alvo era o quartel-general de uma unidade de reconhecimento militar israelita, em resposta ao assassinato pelo inimigo de alguns combatentes da resistência em Ain Baal e Cherrabieh. Segundo ele, os aviões das IDF atacaram as áreas onde Ismail Youssef Baas, que o Hezbollah disse ser o comandante da área costeira em Ain Baal, e Mohamed Hussein Mustafa Shahuri, que o Hezbollah disse ser o comandante dos foguetes, foram mortos. Foi também revelado que Mahmoud Fadlullah, membro dessa unidade, foi morto com Shahuri. O Hezbollah confirmou a morte destes 3 homens, mas não identificou os comandantes de Baas ou Shahuri. Na sequência de tudo isto, surgiram algumas questões. Como se sabe, o Irão atacou Israel no fim de semana passado com cerca de 300 armas. Apenas uma pessoa ficou ferida nesse ataque. Mas no ataque de ontem do Hezbollah, 18 pessoas ficaram feridas. Como é que isto foi possível? Uma parte significativa da resposta é o sector imobiliário. As ameaças aéreas do Irão tiveram de percorrer cerca de 1.500 quilômetros, enquanto as do Hezbollah percorreram cerca de 3 quilômetros. Isto significa que Israel tinha muito mais tempo para localizar e destruir as ameaças iranianas. Além disso, como as ameaças eram disparadas de longe e havia mais tempo, os aliados ocidentais de Israel e a Jordânia puderam ajudar a eliminar muitas ameaças. Só os e Polinésia abateram cerca de 80 ameaças. O Irão também tinha como alvo as bases estratégicas centrais da Força Aérea no norte e no sul de Israel, que estão muito mais bem defendidas do que quase todas as outras partes de Israel. A pequena cidade beduína no norte tem algumas defesas aéreas, mas nada comparável. Concentra-se sobretudo na defesa da cúpula de ferro contra os típicos foguetes de baixo custo do Hezbollah. Por outro lado, as FDI sabem há vários meses que o domo de ferro e outros sistemas não foram concebidos para localizar ou abater mísseis antitanque disparados de distâncias muito curtas e voando numa trajetória guiada por uma linha, nem são capazes de os disparar. Embora os oficiais da CDF tenham dito que iriam implementar novas táticas depois de os primeiros ataques deste tipo terem atingido as bases da Força Aérea há meses, essas táticas parecem ter tido ainda um sucesso limitado. Uma tática provável é retirar a maior parte das forças do Hezbollah do sul do Líbano. Israel está mais preparado para as armas iranianas porque tem um potencial destrutivo muito maior e podem atingir qualquer ponto de Israel. No rescaldo de tudo isso, Israel levou a cabo outra operação muito bem sucedida, impedindo um ataque terrível. As IDF detiveram esta tarde um agente do ISIS na Cisjordânia. Verificou-se que o agente planeava levar a cabo um ataque num futuro próximo. Se este ataque não tivesse sido evitado com êxito pelas IDF, muitos civis teriam perdido a vida. Numa operação conjunta que envolveu a Polícia de Fronteiras em Jerusalém, bem como forças adicionais do Shin Bet e a coordenação dos serviços secretos, o agente foi detido e transferido para uma investigação mais aprofundada. O agente planeava, alegadamente, levar a cabo um ataque num futuro próximo. No início de março, o Shin Bet anunciou que tinha desmantelado uma célula de ataque que planeava atentados inspirados no ISIS. 4 membros da célula, oriundos da aldeia de Tarkumieh, na Cisjordânia, perto de Hebron, montaram 100 engenhos explosivos, utilizando a orientação de vídeos e instruções em linha fornecidos por operacionais do Estado Islâmico no estrangeiro. Em janeiro, 2 atacantes afiliados ao ISIS
foram detidos pela polícia de fronteira e pelo Shin Bet por planearem um ataque a Jerusalém. Os atacantes já tinham jurado fidelidade ao grupo terrorista, tinham se apoderado de materiais químicos para fabricar explosivos e planeavam atingir civis e forças de segurança estacionadas na capital. Espera-se que o Ministério Público apresente esta noite acusações criminais contra eles, bem como contra o homem detido durante a noite na Cisjordânia. Mais tarde, o secretário de Estado do Zewari-Ka, Antony Blinken, afirmou que os países do G7 estavam empenhados em reduzir as tensões entre Israel e o Irão. Blinken disse numa conferência de imprensa no final da reunião do grupo em Capri, Itália: "Estamos empenhados na segurança de Israel. Estamos também empenhados em reduzir a escalada e em pôr fim a esta escalada." Blinken afirmou que os países condenaram os ataques do Irão a Israel durante o fim de semana. Obrigado pela vossa atenção.